Olá, pedagoga! Essa matemática é para você. Vem comigo! Olha, na aula de hoje eu vou dar algumas dicas sobre leitura dessas duas frações e vou mostrar um detalhe de diferença entre elas. Querem ver só? Nós temos duas frações, essa e essa. A primeira fração eu vou lembrar rapidinho os elementos de uma fração. A fração tem o número de cima, que é chamado de numerador, e o número de baixo, que é chamado de denominador. Então, nós temos uma parte que é inteira, um todo. Esse todo ele foi dividido em duas partes iguais, e dessas duas partes nós pegamos uma parte. Como é que nós lemos uma fração desse tipo? Nós falamos o número de cima normalmente. Então, o número de cima é o número 1, nós falamos 1, e todas as vezes que nós temos o 2 no denominador, indica que nós estamos falando de uma fração que é meio. Então, nós lemos 1/2. 1/2. Vou explicar agora na realidade o que acontece. É como se nós estivéssemos com uma laranja na nossa mão e essa laranja estivesse dividida em duas partes iguais. Então, quer dizer que eu dividi ao meio. E dessa situação de dividir a laranja em duas partes iguais, eu selecionei, eu peguei uma. Então, essa parte representa de duas partes que foram divididas iguais. 1/2. Até aqui tranquilo, que lindo, maravilhoso. Olha a situação de baixo, que nós temos na fração aqui o 3 como numerador, o 2 novamente como denominador. Então, vamos entender, o numerador é o 3, ele indica quantas partes nós pegamos. E o 2 indica quantas partes o inteiro, o todo, foi o quê? Dividido. Bom, vamos entender como nós lemos essa fração. Nós, então, falamos o número de cima normalmente, tá? Como o número de cima é esse camarada lindo aqui, ele é o 3, nós falamos 3, tá? Como nós temos uma situação de uma fração que foi dividida em duas partes iguais, continua sendo meio. Algum todo, algum objeto, algum item foi dividido ao meio. Porém, como o 3 está no singular, como está no plural, perdão, meios, também tem que concordar com ele no plural. Então, 3 meios. Ah, por isso que aqui ficou 1/2, era singular. 3 meios é plural. O meio vai concordar com o 3, então ele leva a palavra, o 3 leva a palavra meios para o plural. Então, 3 meios. Porém, como isso existe na realidade? Então, vamos lá. Nós temos uma laranja, era um todo, era um inteiro, foi dividido em duas partes iguais, e dessas duas partes nós temos que pegar 3. Olha a confusão que fica. Por quê? Porque aqui eu tinha uma laranja inteira, ela foi dividida em duas partes iguais, e eu peguei uma parte, 1/2, outra parte, 2 meios. Cadê a terceira parte? Não existe ainda, porque eu vou ter um outro objeto que estava inteiro e também foi dividido em duas partes iguais. Olha as minhas habilidades com as laranjas, gente. Vamos ver. Aqui, ó. Olha, então também havia um outro inteiro que foi dividido em duas partes iguais e dessas duas partes eu selecionei uma e descartei a outra, deixei a outra quietinha. Ah, vamos ver se eu consigo equilibrar? Aqui eu tenho então 3 meios. Eu tenho 3 partes de um todo que foi dividido então ao meio. Ah, então nem sempre eu preciso ter apenas um objeto para trabalhar com a fração, que era o meu todo? Não, às vezes eu posso ter 2 objetos que estão inteiros e vão ser divididos em partes iguais, 3 objetos que estão inteiros e assim por diante. E aí, gostaram da aula? Espero que sim. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e boas aulas. Tchau, menina!